Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos então aqui, no capítulo de número 8, que vai falar sobre as bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Aqueles que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem. E se inscreva e dê o like, ok? E vou explicar também a vocês que a nossa leitura e estudo aqui se fazem por aproximadamente 30 minutos. Então, se o capítulo for muito longo, nós dividimos esses capítulos por partes, ok? Eu considero uma leitura e estudo porque dou as minhas opiniões sobre as informações que os espíritos nos trazem, ok? Bem, então vamos darmos início. Hoje é dia 15 de novembro de 2023. Nesse capítulo vai falar: deixai vir a mim as criancinhas, pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Instrução dos Espíritos: deixai vir a mim as criancinhas, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Então, nessa parte, vamos falar sobre deixai vir a mim as criancinhas. Número 1. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Quem falou isso foi São Mateus. Número 2. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E eu vos digo em verdade: todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Quem falou isso foi São Marcos. Número 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes, ou seja, anteriores. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham, ou seja, para aqueles que parecem com as crianças, né? Porque, gente, olha só, como a criança age, né, de uma forma geral, ela esquece, ela não guarda raiva, não guarda rancor,
briga com seu coleguinha, a mãe está falando com ele, já esqueceram, a mãe não, daqui a 5 minutos. Então a criança, né, o espírito, quando está no corpo infantil, ele ainda é limitado das suas tendências pela própria organização física do corpo. Vocês entenderam? Então ele é um espírito que ainda está começando, ensaiando para a vida. Né? Mais uma vez, não se esqueçam disso. Não é a primeira vida dele encarnada. Porém, a cada vida ele renasce, né? Esquecendo todo o passado como se fosse a primeira vez. Então, é claro que no corpo de uma criança, o espírito ainda não tem todas as suas, né, habilidades, sejam elas boas ou ruins, ok? Então, quando Jesus fala que o reino do céu pertence àqueles que parecem com uma criança, que não guarda raiva, ressentimento, ódio, raiva, rancor, essas coisas todas. Ok? Vamos lá, número 4. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra? Ele, desde o nascimento, tal qual é, né? Por que ele não se mostra como ele era? Resposta. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. E precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Claro, né, gente? Imagina. E ele continua. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. Tá vendo? Ainda tem mais isso. Assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema de pureza e da simplicidade. Vocês estão vendo quanta importância tem? Então o espírito nessa fase, ele está como se fosse mesmo uma criança, porque esquece todo o seu passado. Imagine vocês
se nós não esquecêssemos do nosso passado, da vida passada. Imagine que você venha ser filho de uma pessoa que tenha te matado, que é assassinado numa vida anterior. Né? Imagina, o que você sentiria? Já nos primeiros dias de vida, tu soubesse disso. Ou vice-versa, que você tinha, numa vida passada, tenha sido o assassino da sua própria mãe, ou do seu próprio pai. Que vergonha você não teria, não é verdade? Então ia atrapalhar muito, claro, ia atrapalhar muito o nosso desenvolvimento. Não resta a menor dúvida. Agora vai falar pecado por pensamento e adultério. Vamos ver o que eles explicam aqui. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela, em seu coração. Quem falou isso foi São Mateus. Está no capítulo tal. Ok? Bem, gente, isso daí eu acho que é uma questão muito delicada para se falar sobre isso e eu não vou dar a minha opinião. Porque cada um que pense como quiser pensar, não é verdade? Vamos ver o número 6. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo o mau pensamento, como por exemplo nesta passagem. Abre aspas. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele. Se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Quem falou isso aqui foi São Marcos. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também nos pensamentos. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Número 7. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Quer dizer, só porque a pessoa pensou, né? Vamos sofrer a consequência do mau pensamento? Vamos ver a resposta? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma é empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, deixa eu ler de novo que eu não estou entendendo muito bem isso aqui não, gente. Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma é empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, esclarece-se e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar,
e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo, e depois que tiver resistido, sente-se-á mais forte e alegre com sua vitória. Quer dizer, a pessoa vai ter aquele mau pensamento de cometer aquela coisa errada, certo? Porque estamos aprendendo. E se ela consegue vencer o pensamento, é uma experiência, certo? E sai com a vitória. Mas pode acontecer, como acontece, logo no início a gente sempre cede, né? Os maus pensamentos. E ele continua falando, aquela ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau. E se não o realiza, não é por efeito de sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Tá vendo? Então tem gente que está com mau pensamento, mas não consegue cometê-lo por falta de ocasião. Então é a mesma coisa que tivesse cometido. Ok? Eu não acho que seja assim, mas vamos lá. É o que ele acha, porque você ter um mau pensamento e não cometê-lo por falta de oportunidade, mas quem sabe esse não cometer por falta de oportunidade não faz com que você modifique seu pensamento. Não é verdade? Tudo é um processo, gente. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado, tá vendo? Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em via de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda, com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Do homem, né? Ou dos homens, tanto faz. Bem, gente, então é isso. Deus está dentro da gente. Jesus falou, vós sois Deus. Farão o que eu faço e muito mais. Não adianta procurar Deus aqui, acolá. Deus está dentro de cada um de vocês. Então, gente, a gente pode esconder tudo de todo mundo. Tudo a gente pode esconder de todo mundo, né? O nosso pensamento e tudo mais. Só não conseguimos esconder de quem? De quem está dentro da gente, que é Deus. Ok? Então é isso. Por isso que Deus sabe de tudo, de cada um de nós. Deixa eu ver esse capítulo, é a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então nós vamos parar aqui, ok? Essa então que nós lemos foi a primeira parte do capítulo de número 8, ok? Aqui será então a segunda parte do capítulo de número 8. Então, gente, está aqui o que esse irmão, a opinião dele sobre o pensamento, né? Eu não acredito muito nisso, só de pensar já cometeu, eu acho que não. Eu acho que o pior é você pensar e cometer, não é verdade? Agora, quando você só pensa e consegue, de alguma forma, já não a realizou, já é uma... Você quer fazer uma coisa errada e não conseguiu fazer por falta de oportunidade, sei lá de quê. Então, eu acho que isso daí já é uma proteção a mais que Deus nos dá. Tipo assim, ó, para, tu não vai fazer dessa vez, repense. Vocês entenderam? Então a gente vai repensar, caramba, estava errado, ainda bem que eu não fiz. Tá entendendo? É uma nova chance que Deus está dando para a gente o tempo todo. A vida está dando, a natureza está dando, Deus, o nosso Criador, bem, enfim, tudo. Ok? E quando a gente consome o ato errado, aí a gente vai ter que reparar o erro, não tem jeito. Ok, gente? Então fica aqui o nosso estudo de hoje. Vamos parar aqui em 20 minutos que eu não quero... Vamos ver se na próxima leitura nós encerramos essa ideia. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Ok? Que me parece que vai estourar o nosso horário aqui. Em 10 minutos nós não vamos conseguir ler uma página e meia, praticamente. Bem, gente, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.